E, como sempre, agradecendo ao Mestre Jesus por nos dar essa condição de participar de mais uma doutrinária. Que a tua misericórdia, Senhor Jesus, ilumine, proteja, fortaleça cada um de nós, em especial o nosso irmão, para a mensagem da noite, com o maior mandamento, e que esta luz possa nos fortalecer a cada instante. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre em nossos corações. Que os irmãos necessitados da tua luz, Senhor Jesus, possam receber os fluidos benéficos de paz, de harmonia, de equilíbrio. Que assim seja, Senhor. Então, antes da mensagem da doutrinária, vamos ler uma mensagem aqui do livro Minuto Mediúnico, item 37, deserção. Inúmeras contingências costumam interferir na disposição do médium, levando-a à deserção dos trabalhos práticos. Contam-se, entre elas, o receio de animizar, o medo de estar obsidiado, os desentendimentos no grupo, a inveja, a preguiça, as questões familiares e outras mais. A suspensão deliberada do mandato quase sempre gera consequências infelizes que se manifestam, quando em vida, nas enfermidades de difícil solução para a medicina, e após a morte, na amarga decepção de uma chance desperdiçada a se efetivarem em futuras reencarnações, às vezes mais Vamos, sofridas. às vezes, elevamos nossos corações e agradecemos a Deus, o Pai da vida, por tudo que temos. Então, essa mensagem vem nos chamar a atenção na nossa caminhada, que às vezes reclamamos de muitas situações e achando que a nossa cruz é bastante pesada e a do irmão é mais leve. E, na realidade, todos nós recebemos a nossa cruz realmente para que possamos suportar e levar em frente, superando obstáculos, situações que acontecem na nossa caminhada, mas que estejamos sempre na fé e envolvidos nos fluidos emanados pelo Mestre Jesus. Então, mais uma vez, boa noite. Passo a palavra para o nosso irmão Jorge Brasileiro, com o tema O Maior Mandamento. Muita paz. Mais uma vez, boa noite aos meus irmãos, queridos amigos que nesta noite estão reunidos em nome do Mestre Jesus para estudar, entender um pouquinho mais, colocar mais um tijolinho na construção das nossas vidas, no caminho da nossa jornada evolutiva. Eu agradeço a oportunidade à Casa de Estudos Chico Xavier. É por amor que fazemos o trabalho, por amor que fazemos a tarefa. Essa doutrina santa que nos instrui, nos esclarece e nos traz para o trabalho. Por amor, como diz aqui, o mandamento maior. Hoje vamos estudar aqui, no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. O mandamento maior, fazemos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores. Como a pedagogia de Jesus, como ele era sucinto, né? Aí,
que não nos cabe nesse momento, mas vou citar que está aqui no mesmo capítulo. Dai a César o que é de César, instruções dos Espíritos, a lei de amor, o egoísmo, a fé e a caridade, para com os criminosos, deve-se expor a vida por um malfeitor. São esses os tópicos desse capítulo número 11, que hoje nos cabe estudar o mandamento maior. Fazemos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. A parábola dos credores e dos devedores. Item 1, 2, 3 e 4. E aí, meus irmãos, vamos aqui começar a leitura. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara, o mestre Jesus, tapara a boca dos saduceus, reuniram-se em um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão. Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: amará o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. Observem que ele fala da parte carnal e da parte espiritual. De todo o teu espírito. O quanto o Evangelho fala o tempo todo sobre alma, sobre espírito, sobre espírito. Jesus fala. E pessoas às vezes negam. E aqui tendes o segundo semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus 22, 34 a 40. Olha a pedagogia de Jesus. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas e de todo o teu coração e de todo o teu espírito. Esse amor, ágape, que é maravilhoso, que Deus tem por todos nós e nunca cessa. Essa coisa maravilhosa que é Deus, que nos ama e nos dá todos os dias provas do seu amor. E aí, o Mestre Jesus vem com a segunda parte que, contido no primeiro, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Aí onde entra a nossa responsabilidade, o nosso entendimento de seres encarnados, porém seres espirituais, mas que sinceramente eu falo de mim, muitas vezes complicado. Muitas vezes difícil. Devido à situação que se encontra o mundo atualmente, o nosso planeta. Sabemos, está tudo na programação. Mas pequeninos que somos, e aí vem
parte da carne e a nossa, vamos dizer assim, infância espiritual encarnada, de entender esse mandamento. Amar ao próximo como a si mesmo. Com tantas pessoas que nos acusam, que nos agridem, que nos assediam, no trabalho, na igreja, nos templos, no supermercado, no trânsito, no dia a dia. Os cutucões sempre vêm para nos testar. E aí, temos que ter, já falamos sobre isso em outra época, a indulgência, a caridade e olhar com amor. É fácil? Não. Mas não sabemos como se encontra aquela pessoa. Por que problemas passa aquela pessoa? Como vive? Como vibra? E como pensa? Como vivemos? Como pensamos e como vibramos nós? Está aí a responsabilidade nossa de nos trabalhar para amar o próximo, para ter benevolência, ter um cuidado com aquele irmão. Repito, não é fácil, mas é possível. É humanamente possível. Apenas, e aqui vai dizer na frente, vamos seguindo, que é apenas a gente se colocar no lugar do outro. Vamos seguindo aqui na leitura. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Mateus 7,12. E vamos mais adiante. Em Lucas. Tratai todos os homens como querereis que eles vos tratassem. Olha para aí. Como sucinto, cirúrgico, objetivo. E aí eu volto para as coisas do cotidiano. Sempre trago. Jesus tratava as parábolas, ele falava das coisas do cotidiano. E aí os mais velhos, eu também já estou velhinho, já estou ficando velhinho, e minha avó dizia, meu filho, que não desce na sua garganta, não dê o outro para engolir. Se não serve para você, vai servir para o outro? Se você cuidar dessa pessoa, tratar bem, com respeito. E aí ela me falava, trate com respeito. Bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor. E aí eu posso testemunhar para os senhores, senhoras, que venho de uma família muito humilde, e aí ela me falava assim, ser pobre, humilde, não é defeito, são circunstâncias da vida.
Você pode ir para um lugar, chegar em qualquer lugar, com a sandália remendada, emendada com um pedaço de arame, com a calça costurada, porém limpa. E usar de educação e de respeito para com o próximo. Então não esqueça. Bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor. E aí eu nunca esqueci. Ainda lembro desses ditados que minha avó me ensinava e minha mãe me ensinava. Tenha educação, tenha respeito com o próximo. Nada diferente do que Jesus ensinou. Elas traziam só de maneira, de uma outra ótica, de maneira diferente, mas correto. É isso que Jesus sempre pregou, ensinou. Ele sempre nos ensinou o mandamento maior. Amar a Deus, mas amar ao próximo. Se eu te respeito, se eu cuido do irmão com respeito, estou fazendo o que Jesus pediu, o que Jesus ensinou. E aí vamos aqui no item 3. E vai aumentando a nossa responsabilidade. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meios para os pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo que lhe pertencesse para pagamento da dívida. E o servidor, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Vejam bem, tende um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Por acaso não é isso que faz Deus conosco? Com as reencarnações, com a lei de causa e efeito, nos dá a cada dia a condição de mudar, de trabalhar, de evoluir. Com as reencarnações, o perdão, o amor imenso conosco. Não é isso? Até que nós pagamos tudo que lhe devemos. Como eu falo muito nos estudos do Consolador Prometido, eu sempre tenho esse jargão. Eu estou aqui tentando caminhar, me tornar uma pessoa melhor e pagar as minhas promissórias, que devo tê-las no plano espiritual. Deixei muitas promissórias e Deus, seu infinito amor e bondade, me permitiu que eu retornasse à carne para lhe pagar as promissórias que devo. E ficar atento, prestar atenção para não adquirir mais, não remontar a dívida, que infelizmente algumas pessoas readquirem. Eu também não sei quantas eu adquiri, quantas eu ainda tenho lá.
para quitar, pagar a dívida ao meu Senhor, que me deu a indulgência e a chance de reencarnar. E vamos em frente aqui. Então, o Senhor, tocado de compaixão, deixou ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, ele devia 100.000 cruzeiros. O Senhor perdoou. Agora o outro devia 100 dinheiros. O segurou pela goela e quase o estrangulando, quase a estrangulá-lo, dizia: paga o que me deve. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. O mesmo que ele fez com o Senhor dele. E o Senhor perdoou. Aí, como ele não era bonzinho, mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Foi duro, severo. Não teve a benevolência que o Senhor teve com ele. Era o mínimo que ele poderia fazer, a mesma coisa. Tem a mesma indulgência. Perdoasse. Mas não aprendeu nada. Só queria livrar a pele dele ali. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram ao Senhor de tudo o que acontecera. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença, aquele servidor lhe disse: mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me pediste. Não estavas desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? Jogou aí a sua cara, o chamou à responsabilidade. Ele não teve a mesma indulgência. Não teve o mesmo carinho com o seu companheiro. E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos para que o tivessem até que ele pagasse tudo o que devia. Assim que meu Pai que está no céu vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Mateus 18, 23 a 35. Reflitamos um pouco para os dias de hoje. Não é isso que faz Deus conosco? Nos dá outro dia, outro dia, outro dia, outra encarnação, outras oportunidades. E ele não leva tão ao pé da letra. Deus
castiga ninguém. Deus não tem cólera para com ninguém, nenhum espírito. Deus é amor. Deus é soberanamente bom e justo. Porém, por ser justo, bom e justo, ele não vai cobrar R$ 100 de quem deve R$ 1. Você deve R$ 1, ele vai cobrar R$ 1, porque ele é justo. E ele é amoroso e dá condição de nós pagar. Ele também não vai cobrar R$ 1 só para quem deve 100. Se devemos R$ 100, temos que pagar R$ 100, porque ele é justo. É só parar, refletir um pouco e pensar no imenso amor de Deus, na sua justiça. E se ele é bom e justo para comigo, e por que eu não posso ser bom e justo para com meu irmão? Mesmo que esse irmão me oprima, me maltrate, porque nas relações humanas nós sabemos que existem essas desavenças, que existe tanto uma relação magnética de amor, como hoje o seu Luiz estava conversando comigo no começo dos trabalhos do magnetismo, nas terça-feiras, mostrando um imã, a lei de atração. O imã, a lei de atração. Quando nós temos uma simpatia numa relação com o irmão, é uma lei de atração, é magnetismo. Isso é um magnetismo. Nós nos damos bem. Tem aquelas pessoas que nós nos sentimos bem quando chega na nossa casa, quando nós chegamos na casa dele, com os colegas de trabalho, no supermercado, no trânsito, numa simples fila. Tem aquela atração com os nossos familiares, até nas famílias. Tem os parentes que se dão melhor, que se cuidam. Lei de atração é magnetismo. É o amor. Mas também o ímã inverso, a lei, e há uma repulsão. E aí, você chega no lugar, encontra uma pessoa, não te fez nada. Qualquer lugar, voltando a todos os itens que eu citei, no trânsito, numa fila, no trabalho, na família, não te fez nada. Mas aí você olha assim, sente aqui, no umbilical. Certo? Antipatia, mal-estar. Esse rapaz, aquela pessoa não me fez nada, mas o santo não bateu. Eu acho que alguém aí deve ter notado isso. Isso são relações magnéticas.
que faz parte da lei de amor. Não houve relação magnética amorosa, há uma repulsão. Mas aí entra o ensino do Cristo. Ama o teu próximo. Você não precisa, como dizia minha mãe, você não precisa ficar dentro da casa do outro 24 horas por dia, todo dia. Pulando, pulando, pulando. Não dá certo. Você sente aquele afastamento das relações humanas, que isso acontece cotidianamente. Mas respeita. Devemos respeitar e amar ao próximo. Desejar o bem para ele. Jesus te abençoe. Jesus te abençoe. Tenha um bom dia. Tenha uma boa tarde. Tenha uma boa noite. Jesus te abençoe. Muitas vezes é do outro também. Porque isso, Divaldo falava muito, muito sobre isso. Se você não gosta de fulano, 50% seu. Se fulano não gosta de você, 50% dele. Então você tem que trabalhar os seus 50%. Tendo urgência, tendo amor, caridade, o cuidado. Olá, tudo bom? Como é que vai? Tudo bem, meu irmão. Que Jesus te abençoe, te proteja. E aí, você já livrou os seus 50%. Os outros 50% com a outra pessoa. Se ele te ofendeu, perdoa. Perdoa. Não sabemos como está aquela pessoa, repito. Eu já ouvi algumas palestras, já fiz algumas leituras e já cruzei com pessoas assim. A pessoa estava com uma caçamba cheia de lixo, sobrecarregada, e procurando onde descarregar aquela caçamba. Cheio de problemas. E aí veio ríspido, mal educado. E aí eu tive o quê? Fazer o quê? Bom dia, tudo bom? Bom dia que nada. Quero lá saber de bom dia, rapaz. Fica o seu bom dia. Digo, muito obrigado, que Jesus te abençoe. Aí eu fiz o meu escudo magnético. Não deixei a caçamba descarregar em mim. Leve sua caçamba embora para descarregar em outro terreno. Mas eu respeitei, tratei bem com a educação. É o que está contigo aqui. Perdoa. Ama o teu próximo. É fácil? Não. E mais na frente, no Evangelho, tem um texto maior que fala assim: ama o teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ama até os teus inimigos. Ora pelos que vos te perseguem. Que benefício tem se você só ama quem te ama? Por acaso não fazem isso os pecadores? Ora,
É porque a letrinha da Bíblia aqui é tão pequenina que fica ruim para me ler à noite. Sejais bom, como bom é o vosso Pai que está no céu. Mais ou menos assim, nesse tópico, com esse tema. Que minha Bíblia aqui, a letrinha, eu vou arranjar uma Bíblia maior. Que à noite eu confesso que tenho dificuldades para ler a Bíblia. Então, meus amigos, meus irmãos, quantos ensinamentos e como estamos num planeta de provas e expiações, os desafios estão sempre aí. Os desafios sempre chegam. As provas. E aí temos que estar atentos, preparados para observar, perceber aquele instante que vem no momento para nos testar. E aí cabe a nós respirar, entender os ensinamentos do Mestre Jesus. É complicado, mas temos que estar atentos. Muitas vezes, no momento de rispidez, queremos alterar. Mas Chico, parafraseando Chico, copiando Chico, que é o nome da sala de estudos, dizia: enche a boca de água, coloca água na boca. A boca cheia d'água. Aí vai ter o que falar. Está com a boca cheia de água. Respira para oxigenar o cérebro e o coronário, nosso centro de força, aqui no centro da cabeça. Expande e aí a luz vem. A sabedoria vem. O pensamento construtivo vem. O nosso irmão, nosso anjo guardião, nosso mentor espiritual que está sempre conosco, vendo a nossa dificuldade, que nos conhece muito, 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 nos intui, nos coloca bons pensamentos. Você abre o coração e o coronário se expande, você respira, o coronário se expande, o frontal, você começa a usinar os fluidos e não deixa ser invadido por coisas negativas. Respira e não responde. Jesus te abençoe. Ou sai. Ou não fala nada. Não fala nada e sai. Outro ditado antigo. Quando não quer, dois não brigam. Você afasta. Sai. Dia desses eu digo 2 meses, eu saí daqui um dia de domingo de manhã. Tranquilo, domingo de manhã, às 6h30 da manhã. Eu vou lá na feirinha da estação comprar umas frutas. Vou na rua.
Devagar, calma, eu não estou com pressa, hoje é domingo, estou de folga. E aí chegou na sinaleira, o sinal abriu. Assim que triscou, o camarada buzinando, uma agonia até. Eu encostei na guia do meu filho, liguei o pisca para a direita, passa. Não disse nada, ajudei ele, passa, fão, domingo de manhã. Ou ele vai trabalhar, ou ele vai dar socorro, mas não tinha ninguém, então estava só ele. Deixa ele ir. Vai, Jesus te abençoe, te proteja, porque do jeito que ele estava indo, se ele encontra um no mesmo padrão vibratório, e aí é uma briga de trânsito, uma fechada, um antagonismo ali. Mas Deus é bom, eu estava tranquila. Vai com Jesus. E aí vai nos ensinando no dia a dia. É uma conquista diária. É fácil? Não. Não é fácil. Mas é possível, irmãos. Mas é possível. E assim eu vou. Seguindo em frente. Buscando sempre ser um pouquinho melhor. Porque já fui estressado no trânsito. Não quero aqui dizer que sou santo a vida toda, não. Já fui brabo. Já fui estressado, trabalhava 17, 18, 20 horas com o caminhão. Andava estressado. E aí o camarada fazia um negócio desse, eu segurava ele até. Peço perdão, meu irmão. E meu anjo guardião dizendo, não faz isso. Mas eu não ouvia. Não estava atento. Não conhecia essa doutrina santa, que hoje já tenho 2010 para 2025, 15 anos que conheci a doutrina espírita. Eu sou, para o senhor Adalberto, o senhor Alberto e muitos outros aí, eu sou um neném na doutrina. Sou um bebê, uma criança. Não era fácil. E aí, quando eu conheci o espiritismo, aí eu vim aos poucos aprender. Tinha tropeços, pedia perdão. Aí vinha caminhando. Tinha outro tropeço, pedia perdão. Porque uma das coisas que eu levo impresso na minha psique é que onde está escrito a lei de Deus? A consciência do homem. Então você, o tribunal está aí, na nossa cabeça. E temos que aproveitar as oportunidades. E aí você vai aprendendo, tropeça hoje, de noite, quando vai orar, porque eu não durmo sem orar, não levanto sem orar, e aí estou sempre atento. Mas tem momentos que você fica desatento. Com essas vibrações do mundo, com as polarizações. Pessoas te bombardeiam dia e noite com suas caçambinhas cheias. E aí eu peço, por favor, eu estou fora de política. Eu não gosto disso. Vamos falar de Jesus. Aí vem de novo, vem de novo. Aí eu vou, educadamente, bloqueio a pessoa. Infelizmente, eu tenho que fazer isso. Porque aquele irmão está doente. Eu já falei 5, 6, 8, 10 vezes. Não
falemos de política, vamos cuidar da nossa vida. Não falemos dessas coisas. Vamos deixar o mundo aí. As guerras estão aí, vamos orar para a paz no planeta. Vamos pedir na paz no nosso país. E aí temos que estar preparados para isso, para evitar esses assédios. Porque se você penetrar nessa vibração, você também adoece. E aí temos que ter o quê? O amor ao próximo. E vai falando, mas quando ele continua teimando, aí eu bloqueio. Dou assim uns 3 meses de bloqueio. Depois eu desbloqueio, vou pedir perdão. Aí peço perdão. E, por favor, é porque eu não quero falar sobre isso. Isso não é bom. Quero falar do que é bom. Como é que está a sua família? Como é que está você? Como está a sua saúde? Aí coloco outro assunto. Aí o irmãozinho ou a irmãzinha entende que eu estou em outro padrão vibratório. Eu mudei. Eu não sou mais aquele. Eu vou tentando melhorar. Não sou santo. Nem quero ser canonizado. Mas eu vou trabalhando para ser um pouquinho melhor a cada dia. Mudando o meu jeito de ser, mudando o meu padrão vibratório. É isso que nos traz Jesus para com o próximo. O amor, o carinho, o respeito, que não serve para o outro, não serve para mim. E o que não serve para mim, eu também não vou deixar para não dar o outro. É assim que está aqui, na lei, nos ensinamentos. E mais adiante, ele vai falar aqui nas orientações. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros, isso aqui já é no item 4. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que teríamos, o que quereríamos que os outros fizessem por nós. Como é que você quer ser tratado? Como nós queremos ser tratados? Com rispidez? Com rispidez? Com ignorância? Com amor, carinho, cuidado, cordialidade. Não é isso? É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Olha aí. Os deveres para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros, aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos outros, exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles. E aí, eu faço uma pausa e chamo para pensar, vocês. Para nós pensarmos. É uma das mazelas do mundo atual.
do nosso planeta. Os ricos querem tudo e acham que nós não temos direito a nada. Os políticos manipulam, incutem na cabeça das pessoas ideias para que eles fiquem por cima da carne seca. E o pobre? E o outro? Como fica, meu irmão? Se os que têm um pouco mais, que têm mais, tivesse o carinho de doar 1%, não vou muito longe, não, 1% para os mais pobres, diminuiria substancialmente a fome nesse planeta. Se os poderosos não bombardeassem os mais humildes pelo poder de dominar, que isso é velho, nem de antigamente. E, ó, dominados e dominadores. Sempre teve. Estão usando, assim falou um político, presidente do Brasil, na ONU, estão usando a fome como arma de guerra, gente. É um negócio complicado. Eu estava olhando o mapa e vi o tamanho da faixa de Gaza. E vi o tamanho das terras de Israel. É um ovinho de codorna. A faixa de Gaza é coisa mínima. Ainda querem tomar. Com a desculpa do Hamas. Não estou dizendo, defendendo aqui que o Hamas está certo. Foram errados também. Mataram muita gente. Mas está destruindo tudo. Eu vi os vídeos, os prédios, as casas, pessoas, comerciantes, donas de casa, crianças, mulheres, velhos, tudo. Botaram um carrinho de mão, uma lambreta e um porção de gente montada, uma pilha de gente. Estão indo embora, ou vai embora ou morre. Por causa de uma faixinha de terra. Aí, no Congresso, eu li uma reportagem e vi um senador que se diz cristão, é um pastor ele, gastou, pasme, R$ 127 mil só nos dentes. R$ 127 mil em tratamento odontológico. Eu não acreditei, eu pensei que era mentira. Eu tenho uma sobrinha que é professora da UFRB. Eu disse, você está mentindo, minha filha? Não, tio. Me mostrou. R$ 127 mil só nos dentes. Gastasse 5 e doasse para os outros. Fizesse caridade. Que Deus ficaria contente. Que a vida dele seria mais feliz. Mas, paciência. Isso é de foro íntimo. Então, aí onde está o amor próximo? Complicado. E isso temos vários exemplos, não só no Congresso, não no cotidiano.
E essa doutrina santa e amorosa que eu conheci, que não encontrei respostas nas outras religiões, que frequentei várias, e não me achei no Espiritismo, fala muito da caridade. Fazem caridade. Trabalham no bem. Curam. Atendem pessoas de graça. De graça dá o que de graça recebe. A caridade, meus irmãos. O amor ao próximo. Eu encontrei. Não digo que não tem nas outras religiões, porque algumas fazem. Mas a doutrina espírita eu encontrei em grande volume. O amor ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa doutrina santa nos ensina e fazem. E fazem. E aqui eu vou seguindo. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, para as suas instituições, ou seja, em toda a sociedade, em todo setor. Os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Olha, está um pouquinho longe, mas eu creio na misericórdia de Deus. Eu confio no amor. E eu oro pedindo paz para esse nosso planeta, para o nosso Brasil. Eu oro. Sempre estou pedindo paz, mais amor, mais caridade, mais benevolência. E principalmente que eu esteja acordado para isso. Que eu esteja atento. Que eu esteja preparado para estar sempre buscando ajudar. Não mais haverá ódios, nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Que final nesta mensagem? Mais benevolência, mais amor, misericórdia, caridade. Amar ao teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ama até os teus inimigos. Ora pelos que te perseguem. Isso me toca. Me faz pensar. Nos faz querer o bem do próximo. O seu amor.
quero bem para mim, eu quero bem para o outro. E mais um ditado de minha avó: o sol nasce para todos. E aqui dentro tem. O sol nasce para os justos e para os injustos. É um processo. E agora eu pergunto: alguma participação dos companheiros que estão conosco estudando e escutando? Alguém tem uma contribuição para nos ajudar? Fiquem à vontade, meus amigos. É para isso que tem o estudo. Sala de Estudo Chico Xavier, para compartilhar os ensinamentos contidos no Evangelho, para dividir, clarear pensamentos. Porque a minha ideia é só a minha. Mas tem outras ideias. Aí o senhor Adalberto levantou a mão. Fica à vontade, meu querido. Pois é, esses relatos aí chamam muita atenção de todos nós. E aí, quando a gente passa a estudar a doutrina espírita, a gente tem logo uma mudança. Realmente não somos santos, mas a gente começa a interiorizar esses ensinamentos de Jesus e observa a diferença de graus evolutivos de cada indivíduo. Uns conseguem já entender o sentido do perdão, o outro consegue entender o sentido da caridade, da benevolência, da educação, mas ainda tem muitos irmãos atrasados que nem sequer começaram ainda a entender o que é a lei de amor. Mas, pela bondade divina, dada a cada um de nós uma nova oportunidade de reencarnar e refazer o que não fizemos na existência passada. Então, somos felizes em estar na Terra, mesmo passando por certas situações que não queremos passar, mas que está de acordo com a nossa caminhada, porque só o Pai sabe os motivos pelo qual passamos. E Ele nos dá força para seguir a caminhada. Então, tenhamos fé e muito amor para superar qualquer obstáculo. Mas tem mais pessoas que também querem fazer sua contribuição. Obrigado. Levantem a mãozinha. Isso é muito bom, compartilhar. Carlos. Irmão Carlos aí. Boa noite, irmãos. Ainda um exemplo. Não está acontecendo comigo, mas eu já vi acontecer isso. Ainda que alguém persiga uma outra pessoa querendo tirar a vida dessa pessoa, ainda assim devemos perdoar esse tipo de pessoas? Meu irmão. É um caso difícil, mas a palavra aqui está certíssima em dizer: a indulgência, o perdão. Você se afasta, devemos nos afastar dessa pessoa. Essa pessoa não está bem, essa pessoa não tem amor. Essa pessoa
vibra num padrão baixíssimo. E aí, muitas vezes, é complicado? É. Vamos orar por ele. Vamos orar por ele. Porque tenha certeza que quando você ora, quando você vibra no bem, se afasta porque aquela amizade, aquela pessoa ali não está bem. Quer tirar a vida do outro, não está bem. Aí você se afasta e vai orar por ele. As orações vão ao plano espiritual e volta para aquela pessoa. Aqui está bem claro o amor, a indulgência. Ele vai ser tocado de alguma maneira. Vai ser tocado. Vai ser tocado. Porque se nós formos para cima dele, com a mesma medida, com a justa medida contra ele, ao choque. E aí, alguém vai sair perdendo. Kardec, se não me engano, no livro dos Espíritos, fala dos duelos. Se no momento que você está para perder a vida, você deve defender a sua vida. Mas se você puder se afastar e orar por esse irmão, é bem melhor. É melhor eu me afastar. Nem dar um tapa, nem tomar um tapa. Sairemos os dois perdendo. Então eu me afasto. Eu evito os lugares que essa pessoa anda. Eu evito os lugares inóspitos e vou orar para as pessoas. Vou orar. A melhor maneira é essa. Orar pelos que te perseguem. Porque pode ter certeza, quando você ora, a ajuda chega e aquele que não está vibrando no bem, de alguma maneira é tocado. É tocado e ele se afasta. O importante é nós estarmos atentos e não entrar nesse padrão vibratório baixíssimo, que só faz perder. Não vai ser nada positivo para a nossa vida. Então vamos nos afastar. Vamos dar o caminho. Se eu estou naquele caminho, eu mudo pelo outro caminho. Eu vou por outro caminho. Eu evito, vou orar por ele. Vou orar por aquele. Porque ele não está bem. Não é isso mesmo. É essa a contribuição que eu tenho. Tem mais alguém? Silenciou, então, João levantou a mão. Fala, João. Boa noite. Está fechado. Clica no microfone, João. O microfone está desligado, não é não? Desculpem, meus irmãos, desculpem. Meu irmão Jorge, eu quero expressar a minha gratidão por palavras
tão simples e esclarecedoras que você nos traz nesta noite, a exemplo de outros companheiros que em semanas anteriores têm nos brindado com conhecimentos tão claros e tão valiosos para o nosso engrandecimento doutrinário. Eu confesso, de modo particular, meu irmão Jorge, que hoje você acresceu em muito essa bagagem doutrinária que eu tenho recebido semanalmente. E não me envergonho de confessar a minha incapacidade de colocar em prática esse volume tão grande de conhecimentos doutrinários que vocês nos têm proporcionado. Eu já, no final de linha de prestação de serviço aqui no planeta, eu acredito, mas mesmo assim continuo acumulando alguma bagagem para, quem sabe, numa ocasião propícia, colocá-la em prática. Muito grato a você e a todos que lhe antecederam em semanas anteriores. Muita paz e um beijo no coração de todos. Ô, irmão, é com prazer, com amor, que nós conversamos. Eu, por ser um caminhoneiro simples, um homem outrora rude, rudimentar, caminhoneiro, quando conheci essa doutrina, que vem me modificando. É para isso que nós estudamos, lemos. E aí, na simplicidade, porque Jesus era simples. Verdade. Jesus era simples. Então eu sou assim mesmo, simples. Que Deus te abençoe e continue iluminando seus caminhos. Amém. A de nós todos. Mais alguém para brilhantar essa sala de estudo, porque é maravilhoso estar com vocês. As participações, olha quantas opiniões, quanta participação vai engrandecendo. Agora é a irmã Cláudia. Olá, Jorge, boa noite a todos, tudo bem? Essa questão de exercitar o amor, sempre eu fico pensando, né, como é difícil a gente amar aquele que nos ofendeu, aquele que nos maltratou, que magoou, que causou, né, algum dano. E a gente também não sabe o que é que a gente fez em vidas passadas, também o que foi que a gente causou, né? Isso não vale para encarnado quanto para desencarnado. A gente também não sabe a nossa malinha de bagagem, o que é que a gente trouxe, né? Mas é uma virtude, assim, que só a prática mesmo para a gente ir vivenciando esse amor, começando dentro de casa, dentro dos nossos lares, né? Perdoando o nosso familiar, aquele que, né, aquele familiar difícil, até a gente que é difícil também. Mas é uma virtude que a gente deve cultivar para ir melhorando, né, a nossa jornada evolutiva, porque é muito difícil. Para amar, perdoar aquele que, né, alguém que causou a morte de alguém, ou um acidente, ou que a pessoa perdeu uma perna, um braço, o que for. A gente falou isso semana passada sobre uma mãe que perdoa alguém que matou, cefou, né, tirou a vida do filho e tudo. É um processo longo, uma jornada longa, né? Mas, como você falou, né, a gente vai executando as promissórias, né, de pouquinho em pouquinho, e a gente vai conseguindo, né, alcançar esse... Um dia a gente chega lá na perfeição, né? Era isso. E parabéns, né? Obrigada aí pelo compartilhar o conhecimento. Pois é, meus irmãos. É um processo árduo. E eu queria dividir com vocês mais uma história. Eu tenho uns amigos sem pai, já adultos, né? O pai morreu. Aí ficou a mãe, já velhinha, 80 e poucos anos, desencarnou recentemente. E aí eu fui, muito minha amiga, são meus amigos, eu fui no enterro do corpo.
eu fui orar por aqui. Eu já vinha orando, que ela passou um tempo no hospital, 60 dias. E aí eu fui orar por aquele espírito, dizendo para ela que ela seguia. E é médium, viu? Mas só que não cuidava. Ela era uma hora testemunha de Jeová, outra hora era católica, assistia a missa o tempo todo. Aí às vezes ia no Consolador, então era uma tríade de religiões. Ela não tinha se encontrado. Mas eu fui orar por aquela irmã no enterro, porque o espírito recebe a prece. E aí eu conversando com essa irmã, digo, peça ajuda a Jesus, peça ajuda a Maria de Nazaré e aos bons irmãos de luz que te conduzam para a sua nova jornada. E aí agora me deram a palavra, depois da prece, que eu fiz calado, fui falar para os familiares. Eu digo, vocês estão vendo aí sendo sepultado o corpo da vossa mãe. O pai você já não tem. A mãe você já não tem. Essa família é muito difícil, eles brigam muito. Cada um quer ser mais poderoso que o outro. Tudo adulto, já de 40 e tantos, 50 e tantos, 60 anos. Vocês agora, só tem vocês. A palavra que eu tenho para dizer a vocês, unam-se. Unam-se. Aproveitem a oportunidade, amem-se, cuidem-se uns aos outros. Porque agora, quem é que vai levar vocês? Nós todos viemos, trouxemos o corpo da vossa mãe. E se você viver isolado, sozinho, você vai botar o seu caixão nas costas e vai levar até o túmulo e dizer assim, me enterra aqui? Não vai, né? Vamos precisar um do outro. Adoece, dá uma dor de cabeça de noite. Quem é que vai te socorrer? Se não é teu irmão. Unam-se. Amem-se, se cuidem, por favor. Aí, gostaram, minha amiga? Se confraternizaram, rapaz, depois que passou um mês. Pense numa briga por causa de, ó, a herança. E eu caí fora desse sistema aí, eu fiquei fora. Eu disse, olha, eu não tenho nada mais a falar. Vieram para mim, eu digo, eu não tenho nada a dizer. Pertence a vocês. Então é isso que eu tenho para hoje. Eu já invadi o horário. Não é seu Adalberto, meu chefão. Chegando no momento, tem mais alguém que ainda alguns segundos ainda? Caso não tenha, já peço para o próprio Jorge fazer a prece final da doutrinária da noite. Vamos ver se tem mais alguém. Com a mão, eu vou pedir a vocês, meus irmãos, meus companheiros de jornada e de estudo, que fechamos os nossos olhos, vamos respirar, puxar pelo nariz, soltar pela boca. Vamos vibrar e enviar um facho de luz do centro do nosso coronário. Vamos nos unir em um pensamento para que essa luz que sai da nossa cabeça seja vista lá no plano espiritual, porque é assim que vê. Vamos pensar na paz. Vamos pedir paz para o nosso Brasil. Vamos pedir paz para o nosso planeta. Vamos pedir o fim das guerras, Senhor. Crianças, mulheres, idosos estão morrendo por questões da cobiça, de ideologias, de políticas, de dissensões, poder pelo poder. Senhor, pedimos paz
Ó Pai, pedimos misericórdia. Misericórdia, Senhor. Tocai no coração desses governantes que estão em guerra, que busquem a paz. Que quando eles forem dormir, sejam tocados pelo amor de Jesus. Para que tenham um pouco de benevolência. E que se entendam e que a paz reine no nosso Brasil, no nosso planeta. Que deixemos de lado o egoísmo e que pensamos no amor ao próximo. Que possamos perdoar os que nos ofendem. Eu sei que não é fácil, Senhor, mas é possível. E pedimos por todos os irmãos aqui presentes e por todas as famílias, pelos que não vieram na noite de hoje, que tenhamos uma noite de paz, de harmonia, de luz, com o teu amor, Jesus. Ser conosco, hoje e sempre, Pai, que assim seja. E assim eu me despeço, com um abraço fraterno, com o coração cheio de amor por todos vocês e por nosso planeta.